Uma conta alta, né? Uma conta alta de uma empresa que sempre foi de grande serventia ao povo brasileiro e está aí sucateada e servindo de mais uma fonte de renda para petistas. E por que não alcançaram um superávit? Porque é administrado pelo Estado. Tudo que o Estado coloca a mão é prejuízo. Agora, se fosse uma empresa, se os Correios fossem uma empresa privada, iniciativa privada, não tem superávit, não tem lucro, você fecha. Uma empresa estatal, mantida em um prejuízo bilionário, quem paga o prejuízo? Você sabe quem paga? Quem paga as contas? A empresa tendo prejuízos, sendo utilizada como cabide de emprego para colocar gente do PT, gente do Centrão, né? E quem paga essa conta, o prejuízo? Nós, pagadores de impostos. Essa é a grande realidade. E essa foto até emblemática que o Pedro colocou na tela mostra muito bem a realidade do Brasil. Essa bandeira rasgada, a esquerda e o PT destruindo o Brasil. E logo ali ao fundo, os Correios, né? Mais uma empresa estatal destruindo, tomando prejuízo. E mais uma coisa que você só ouve aqui na Brado, né? A privatização, mais uma promessa do senhor Bolsonaro, que não saiu do papel, ele ficou enrolando porque ele queria usar de campanha para a sua reeleição e falar, olha, a gente vai continuar nos meus outros 4 anos, ao invés de acelerar isso no primeiro ano, 2019, como também prometeu da EBC que ia privatizar outro cabide de emprego, fez nada. Tá aí, ó, herança para o PT esculhambar, destruir o Brasil, prejuízo em 2,6 bilhões de reais. É prejuízo negativo, ouvinte. E quem paga essa conta, quem continua pagando esse prejuízo é você que me assiste. Nessa porcaria dessa falida empresa brasileira. 8h43. Vanessa Moreira. Uma conta alta, né? Uma conta alta de uma empresa que sempre foi de grande serventia ao povo brasileiro e está aí sucateada e servindo de mais uma fonte de renda para petistas e com a permissão, subserviência total do governo anterior, que você, querido ouvinte, que ainda tem a essência da idolatria em sua veia, vai falar que a gente não pode dizer isso, porque senão o PT volta, né? Mas é isso, o PT está aí usufruindo de toda a inépcia, toda a incapacidade de gestão do governo Bolsonaro. Mais uma herança que fica aí para o PT, a esquerda e todo esse projeto de poder nefasto de destruir a América Latina, usufruir. Agora, né? Hein, Vanessa? Você é empresária. Imagina um prejuízo desse. Se um empresário tiver um prejuízo desse, ele dá um tiro na própria cabeça. Olha, esse negócio já deveria ser fechado há muito tempo, fatiada em outras empresas, privatizada. Total. Acabou. Agora, não, vamos fazer depois. Olha, eu tava ouvindo um comentário de um cara que infelizmente fiquei triste, ele entrou no MBL. Aquele engenheiro lá que é famoso nos podcasts. É um cara inteligentíssimo. Ele disse uma verdade sobre vários projetos do Bolsonaro que não andaram porque estavam utilizando de plataforma política. Privatização dos Correios, da Petrobras, por exemplo, tudo plataforma política. É ele mesmo, aí Giléu, obrigado. Tudo plataforma política. Foi mantido para usar de campanha. Privatização dos Correios, privatização da Petrobras, armamento civil. Vanessa. O armamento civil, para mim, é o mais bizarro de todos. Mas sabe por quê? Até esse engenheiro Léo, não sei se o Pedro conseguir encontrar o corte, ele estava explicando algo muito importante. A gente ficou 4 anos naqueles decretos que ele liberou em 2019. Por que ele não mobilizou a classe política dele, do auge do bolsonarismo, inclusive em 2019, que todo mundo amava o Bolsonaro naquela época, todo mundo, estava no auge. Por que ele não aproveitou o momento, distribuiu até cargo do Centrão para votar a derrubada do Estatuto do Desarmamento? Eu conheço pessoas, eu não vou expor essas pessoas aqui, não vou expô-las porque, inclusive, não tem necessidade, mas eu conheço gente aqui no Brasil que são os grandes especialistas em armamento. Estou dizendo com base no que eles me contaram. São os maiores do Brasil. Especialistas nesse assunto. E também na política envolvendo esse assunto. Eles me disseram, e o engenheiro Léo, num podcast, confirmou. Eles levavam essa demanda, Vanessa,
lá o Bolsonaro frequentemente. Presidente, vamos aproveitar o momento para votar a derrubada do Estatuto do Desarmamento. Não, a gente vai no decreto porque a gente tem que alimentar essa narrativa. A pauta armamentista é uma pauta importante. Se a gente votar agora, a gente vai perder eficácia nos próximos meses e anos. E a gente tem que trabalhar pela reeleição. Você está entendendo? Alguém duvida disso? E aí o engenheiro Léo até expôs isso no podcast. E essas pessoas me disseram a mesma coisa. Politizaram um assunto que deveriam ter resolvido, aproveitado a oportunidade ímpar do Bolsonaro sendo presidente para derrubar esse maldito Estatuto do Desarmamento. Não fizeram nada. O Salim, eu não gosto muito dele, o Salim Matar foi chefe da desestatização do governo Bolsonaro. Depois ele pediu para sair, não aguentava mais, ele disse que é muito mais difícil, mas ele comentou algo parecido. Que ele viu que, na verdade, não tinha um projeto de desestatização do governo Bolsonaro. Na época, a gente deixou passar batido tudo isso. Porque eu lembro deles pronunciando sobre isso na TV e eu falando, esse cara tá de conversa. Mas por que ele disse isso? Porque ele viu que eles estavam querendo que o assunto perdurasse por mais tempo para que ele fosse Bolsonaro reeleito. Porque se resolvesse tudo em 2022 ou 21, 20, como é que ficaria a pauta de reeleição? Vocês estão entendendo? Claro! Porque eles estavam com receio até de algum outro candidato de direita aparecer, com as pautas já resolvidas, conseguir uma eleição, tomar o poder. Aí eles disseram o seguinte, não, o Bolsonaro precisa ser reeleito para votar tudo isso. E de fato, que eu votei no Bolsonaro em 22, não me arrependo disso. Mas por que não resolveu antes? Porque pensou na política. A prioridade do povo é só política. Privatização dessa porcaria, privatização da EBC, que eu sempre falei, da Petrobras. Lembrando que a privatização estratégica, a melhor forma, é você não permitir o monopólio. É repartir as empresas em outras dezenas de empresas e privatizá-las totalmente. Repartir os Correios, dividir, fatiar os Correios, fatiar a Petrobras, a EBC. Inclusive a EBC, eu lembro que foi promessa do senhor Bolsonaro. Em 2018. Você, essa EBC aí, tá ok? Aí, ó. Jornalistas, todos comunistas aí, pô. Cabide de emprego, não tem nem audiência. Fui lá no Danilo Gentili, disse isso lá no Gentili. Já tinha ganhado a eleição, se não me engano. E eu, feliz da vida. Quem não? Parabéns, esse é o Bolsonaro. Parabéns. Assume, em 19. Ô, Bolsonaro, e aí? Vai privatizar? Vai fechar? Olha, veja bem, pô. Tem muito concursado aí nessa empresa. Vai ficar difícil. O que faremos com eles? Então, a gente vai manter, porque a gente não tem. Não porque algum milico vagabundo que ele gostava de ouvir, mais um covarde desses melancias, disse para ele, ô Bolsonaro, tem que aproveitar, porque eles vão fazer a cobertura dos seus eventos e tudo mais, você precisa disso, como se fosse mudar alguma coisa. Então, mantém a empresa aberta, porque você vai conseguir utilizar para você essa cobertura e estrutura da EBC. Utilizou bem, né? Perdeu a eleição, se lascou, e hoje os mesmos jornalistas daquela época estão falando mal dele, noticiando que ele pode ser preso. Realidade, esse foi o governo Bolsonaro. Agora, onde é que você ouve isso? Tem lá na Revista Oeste, eles mostrando esses fatos aí que nos levaram ao precipício hoje com esse larápio, o presidente da República? Não tem. São 8 horas e 50 minutos. Vanessa? É isso aí, Timóteo. A gente fica impressionado, porque quando a gente expõe aqui a inaptidão do Bolsonaro, ele não tinha capacidade nenhuma, e eu fico mais envergonhada ainda porque eu acreditei. Eu fui uma das que acreditou pra caramba no Bolsonaro como uma solução de muita coisa, sabe? Eu, de verdade, acreditei profundamente que o Bolsonaro fosse alguém capaz de fazer uma mudança radical no nosso país, de, sabe, trabalhar aí, estruturar as coisas. Eu acreditei de verdade no Bolsonaro. E quando você bem lembrou o discurso do Salim Matar, quando ele falou na televisão que estava saindo do governo e tal, eu na época falei, esse cara tá de conversa. São coisas que a gente, neutralizado pelo sistema de idolatria que ele criou em torno dele, a gente ficava questionando. É como se ele fosse realmente um cara com moral elevada, e ele nunca foi. O Bolsonaro nunca foi um cara de moral elevada, muito pelo contrário. É um cara frouxo, covarde, sabe? Um incapaz. E a gente acreditou muito no Bolsonaro. Mas ele hoje se revela. João 8,32, que ele tanto usou,
está revelando para o povo o que ele é de verdade. Um cara completamente fraco, incapaz, sabe? Um falastrão que só queria realmente fazer parte da classe política que ele disse que queria combater. É isso. Todas as ações do Bolsonaro... Gente, como é que a gente não tem a lei do nascituro aprovada? Como a gente não tem a lei do nascituro aprovada e como é que a gente tem leis feministas aprovadas no governo do Bolsonaro? Como é que a gente tem... como é que a gente não tem o armamento civil garantido, liberdade? Olha, tem uma coisa que os petistas falavam que hoje ela até faz sentido. O Bolsonaro, ele planejava, como ele tinha muita adoração pelos milicos da ditadura militar, né? Ele planejava, de fato, uma perpetuação de poder. Como ele queria fazer isso, a gente não sabe. Eu acredito que por meio de eleição. Mas você vê que até hoje isso está na cabeça dele. Ele falou, uma das medidas mais bizarras, que é o Drex, de subserviência da população, de deixar a população escrava do poder público, ele falou que ele acha bom. Então, meu amigo, tá entendendo que Bolsonaro e Lula são iguais? É isso. Um se traveste de bonzinho, mas também é perseguidor. Também, talvez até pior, viu? Talvez até pior, porque ele diz que não é o que ele é. Ô rapaz, que isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.